Mas nada melhor que eu passei com alguns professores, né? Tive conversando com alguns professores, formulei algumas perguntas aqui e o Jaime vai responder aqui na medida do possível, que ele puder responder. O que ele não quiser responder, a gente não vai obrigar, né? A gente está aqui para fazer algumas perguntas aqui, que a gente vê a situação das escolas, né? A questão das pessoas que estão indevidamente recebendo. Vamos aqui, a primeira pergunta. Boa tarde, Jaime, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Instrumix Mix. Boa tarde, Gilvan, boa tarde a todos os ouvintes da cultura. Estamos aqui, obrigado pelo convite, né? Estamos aqui, como você falou, para responder as perguntas, tirar algumas dúvidas. Realmente, o sindicato, a associação dos professores estiveram aqui e eu vi algumas situações no grupo do WhatsApp e eu me comprometi a vir aqui também e dar explicações para as pessoas, que eu acho que isso é o mais justo, nós que somos pessoas que temos cargos públicos, prestar esse esclarecimento. É isso aí, então vamos agora à primeira, né? Quem tem tempo, ainda são 15 horas e 28 minutinhos. E as perguntas aqui, né, foi formulada pelos professores, né, pelos professores da rede municipal. Secretário, as escolas municipais são notificadas pela vigilância sanitária porque não atendem às condições mínimas para o devido funcionamento da cidade. E pelo que se observou, a prefeitura não atendeu às recomendações da vigilância sanitária. Há escolas com goteiras nas salas de aulas, as salas de aulas não são climatizadas, os professores e alunos ficam expostos a um calor insuportável, os banheiros são precários, imundos e não atendem aos alunos dignamente. Não há refeitórios nas escolas e as crianças ficam pegando merenda na chuva e a escola fica completamente suja. O quadro de bancos dos professores dos professores escreve aquele quadro para escrever, né? Escreve não apague ou não estão podendo ser utilizados. As cantinas onde é preparada a merenda não atendem às condições de higiene. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema, uma vez que até aqui pouca coisa foi feita para a melhoria da infraestrutura das escolas? Boa tarde, secretário, mais uma vez, e está aí a pergunta. Boa tarde. Respondendo essa pergunta, nós, quando recebemos o CIP na questão de educação, hoje, diga-se de passagem, nós temos poucas escolas por tanto de alunos que nós recebemos. Como concentramos a situação, e que todo mundo sabe, na questão de pagamento de professores, nós tivemos uma redução bem pequena para trabalhar os 40%. Mas mesmo assim, esse ano nós já iniciamos com pequenas reformas. Sim, teve notificação da vigilância sanitária, mas nós já estamos, todas as escolas já estamos trabalhando nos sábados e feriados para a questão de banheiro. Alguns pisos do Dona Ivani já foram trocados, né? E assim, nós sabemos que a maior reclamação que tem é quanto à questão da escolinha, mas a gente sabe que a estrutura da escolinha é de 20 anos atrás. E o que é que tem que ser feito? A escolinha não é só questão de uma reforma, nós temos que construir novas salas de aula e com um âmbito maior, até porque aquele chapéu hoje, por tanto de aluno que nós comportamos, ele é muito pequeno. Ali é um calor infernal. E diga-se de passagem, Paulinho está com mais de 15 anos, 10 anos que não constrói escola. Então, assim, são situações que a gente precisa fazer, sim, mas nós sabemos que é uma questão de tempo e é uma questão também de recurso. Eu estava vendo na escolinha, né? Pelo menos na escolinha, que é onde minha filha estudou ano passado, o chapéu de palha ali, você vê muito baixo, calor horrível, não tem ar-condicionado, então essas questões que devem ser melhoradas, né? Daí a pergunta foi feita a primeira, então vamos para a segunda, né? Isso tudo formulado pelos professores da rede municipal, de ensino rede municipal. Secretário, as escolas Secretário, as escolas da cidade estão com sala de aulas superlotada, dificultando o processo de ensino, aprendizagem das crianças. Muitos alunos ficaram fora da sala de aula porque não havia mais vagas nas escolas. Já se faz mais de 15 anos que não se constrói uma escola na sede do município. O que o senhor vai fazer para garantir o direito constitucional dessas crianças que estão fora da escola? Porque o senhor não aluga imóveis para atender essas crianças enquanto constrói as novas escolas. E quando o governo vai construir as escolas na cidade para garantir essas demandas? Então tá feita a pergunta aí, né, em questão da Eu acho que essa segunda pergunta acaba se enquadrando na primeira, mas vamos lá. O que é que acontece? Eu acabei de falar que o município de Paulínia não constrói há mais de 20 anos de escola. A nossa população cresceu principalmente de crianças, certo? Hoje a gente sabe que o estado, por exemplo, tem 2 escolas estaduais no município.
que é todos esses alunos, nosso migram para onde? Para o Estado. Agora nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação e vai ser construída uma escola nova do Estado. Nós temos projetos para ampliar a questão do Jesus Ferreira, né, que é uma escola que pode ser ampliada para fazer mais um pavilhão. Construímos mais uma sala no Dona Isabel e a questão do Dona Ivani, que também pode ser ampliada. Porque essa é uma preocupação nossa, porque hoje nós sabemos que nós temos sala com 40, 45 alunos. E nós sabemos que o permitido é até 35. Mas, em compensação, nós vamos ter de encontro com a lei. Nós não podemos deixar aluno fora de sala de aula. Então, é uma situação complicada. E não tem como alugar, como foi falado aqui, citado aqui? É outra situação, tá. Teria como alugar? Tem. Nós temos prédio no município que possa alugar. E aí, entraria noutra situação. A questão do recurso. Você tem que pagar, você vai ter que deslocar professor, você vai ter que ter uma outra logística. Então, tudo isso... né, acaba dificultando. Eu acho que o mais correto nesse momento é o que a gente vem trabalhando, é construir uma escola nova, né? A questão desse hospital aí, mudando aqui um pouco de assunto, esse hospital ele é estado do Estado ou é municipal, aquele prédio esse prédio do antigo hospital? Esse hospital antigo ele é do Estado, né? Houve essa situação, inclusive a prefeita está vendo, da questão de pedir o prédio do Estado, uma seção do Estado, para se construir uma escola. Seria mas o Estado já vai construindo. A primeira hipótese seria um polo da área. Só que assim, diga-se de passagem, o Estado, e eu vou ser muito claro aqui, que eu gosto de ser muito sério nas minhas colocações, o Estado, há 3 anos atrás, quando eu era coordenador de educação, entrou em contato com a prefeitura, que se dispôs a doar um terreno para a construção de uma escola de 12 salas. Essa escola foi licitada, só que hoje o FNDE notificou o Estado para construir. O que é que acontece? Esse terreno foi doado para outras pessoas. E agora a prefeitura vai ter que dar um jeito, porque o Estado quer construir a escola. É obrigatória a construção da escola. E isso desafogaria tanto para a gente como para o Estado. Sobre o Estado vai ter uma construção, aliás, na minha casa, minha vida, já tem um local lá, né? Isso. Então vamos para a próxima pergunta. Secretário, nas escolas da cidade já há várias crianças com necessidades especiais, alunos surdos, mudos e outras com síndrome de Down, entre outras patologias. Essas crianças não podem ser excluídas, elas têm o direito de ser atendidas nas escolas públicas junto com todos os demais alunos. A Secretaria de Educação já fez algum treinamento de professores para trabalhar com essas crianças? Caso não tenha, quando pretende treinar os professores para atender essas crianças com necessidades especiais? É muito boa pergunta, né? Essa questão de necessidades especiais, inclusive esse ano de 2017 eu tive que colocar 2 professores. Quem diz que você tem que ter um professor para cuidar especificamente desses alunos, né? E uma situação que a gente tem a obrigação de fazer um treinamento para que esses professores tenham todo o aparato para lutar com essas crianças, né? Inclusive hoje a Secretaria de Educação e as pessoas às vezes eu vejo que só pontuam o lado negativo das coisas, né? A Secretaria de Educação hoje tem uma equipe multidisciplinar que atua diretamente na escola, que tem um psicólogo, tem um fonoaudiólogo, né? Tudo isso, um assistente social, justamente para esse acompanhamento. Nós tivemos alguns casos aí, agora recentemente, de pais que me procuraram, por exemplo, que tem criança com deficiência e queria botar a criança como ouvinte. Não, ela tem que ser enquadrada como aluno. Até porque nós não podemos excluir essas crianças. Tá certo. Então tá feito aí o questionamento aí que foi feita a pergunta. Então, não foi feito ainda um preparo ainda para esses profissionais ainda. Precisa se fazer. Precisa se fazer, né? Tá certo. E não tem data ainda para... Não, porque como eu acabei de falar para ti, nós estamos, e quando nós chegar nessa questão do recurso, a gente precisa de recurso para isso. Hoje a gente só vê falar muito em salário, mas ninguém fala em treinamento de professor, ninguém fala em qualificação. Então vamos para a próxima. A legislação proíbe o secretário municipal de acumular salário de outro cargo público. Secretário, o senhor acumulou um salário de secretário de Educação com mais de 2 cargos de professor do Estado desde janeiro de 2017. O senhor recebeu o vencimento dos 2 cargos de professor sem trabalhar. O senhor secretário vai devolver o dinheiro do Fundeb estadual recebido indevidamente quando o senhor vai optar entre o cargo de secretário de Educação e as 2 cadeiras de professor? Deixa eu dizer, eu vi essa situação quando eu estava fora num grupo de WhatsApp, até feito pelo professor Didi. E assim, até muito me espanta, sabe? Porque
tem pessoas que conhecem a lei e quando a lei desfavorece eles desconhecem. Como secretário de Educação e todos os secretários que me antecederam, Paulo, Jair, Lucineide, todos nós somos amparados por lei. O secretário de Educação ele recebe acumuladamente as suas cadeiras do Estado com o cargo de secretário, até porque eu não acumulo cargo. Secretário de Educação eu estou hoje, posso não estar amanhã. Eu tenho 2 cargos de professor. O que é que a Constituição é muito clara no artigo 37? Que só quem pode acumular cargo é quem? Professor e médico. 2 de professor, 1 de professor e 1 de médico. Então eu não tenho acúmulo de cargo. Inclusive isso já foi passado pela Procuradoria-Geral do Estado e todos os secretários de Educação tiveram ganho de causa. Então isso aí quer dizer que juridicamente está correto? Correto. Tanto é que não tem nem outro cargo no município que possa acumular, só o secretário de Educação, porque eu estou na área de educação, servindo no município. No caso, falando de secretário, o prefeito pode acumular cargo também? Não. Não, aí é diferente. Diferente, né? É diferente. Isso é especificamente ao secretário de Educação. Certo. Tanto é que quando eu assumi o meu cargo de secretário e fui nomeado, automaticamente a PGE e a SEDUC me pedem a minha portaria da prefeitura como secretário de Educação, para que eu seja desvinculado da sala de aula. Estou entendendo. Então tá feito assim, aí. Eu fico assim triste, porque quando eu era coordenador, foi uma das coisas que eu acabei no Paulinho, essa questão de, por exemplo, a gente ter uma chamada permuta, que tinha muito. Um professor vinha para o estado e aí a gente ia dar um do município. Hoje nós não temos isso mais. Por quê? Porque isso é ilegal. Então jamais eu iria cometer isso não é nem um deslize, eu digo uma leseira de eu receber uma coisa que não é devidamente para mim. Mas infelizmente isso aí é falta de argumento. No embalo ainda dessa pergunta, né, tá falando aqui que segundo o secretário, segundo o portal da transparência, o senhor recebe 1.733,55 da primeira cadeia do Estado, 1.664,99 da segunda cadeia do Estado, 3.648 como secretário. Segundo, só em salários com 3 empregos, na faixa de 7.087. E todo mês o senhor viaja e ganha 10 ou 15 diárias da prefeitura, com viagens para fora do município. Secretário, o senhor está ganhando por mês uns 10 mil reais, né? Quanto está dando mesmo no final do mês essa soma entre salários e diárias? Olha, deixa eu te falar uma coisa, e vou ser muito sincero com isso. Quem é o servidor público que viaja a bem do município, que abre mão de sua diária? Me mostre um. Nenhum. Claro, todo mundo sabe e é devidamente que eu sou o professor efetivo do Estado com 2 cadeiras. Acabei de explicar. Recebo. Como também nem colocaram aí. Eu sou muito sincero porque eu tenho um currículo, eu não estou de paraquedas. Eu recebo do Estado, eu recebo do município e ainda recebo anual porque eu sou coordenador municipal do Enem, no município de Pauni. Certo. Só que existe uma coisa. As pessoas entendam uma coisa, o secretário de Educação, se eu ficasse só no município, as pessoas reclamariam, que eu não estaria correndo atrás. Por exemplo, agora mesmo eu cheguei de uma viagem. O senhor traz, não importante o senhor vai falar, o senhor traz um relatório? Sim, claro, tudo documentado. Certo. Agora mesmo eu tive uma viagem onde eu fui para uma questão da prestação de contas, no Tribunal de Contas, e fui para uma audiência pública no Ministério Público Federal para tratar justamente dessa questão de professores e da questão indígena. Olha só, tá. Você é conhecedor que nós tivemos no município de Pauni uma audiência pública, não foi? Foi. Pois é. Dessa audiência pública nós tivemos um comitê gestor, que eu acho que você estava presente. O procurador-geral nos convidou para que tivesse uma audiência entre o dia 16, dia 14 e 16 em Manaus. Tive nessa audiência pública e dessa audiência pública, levando a realidade do município, ele nos convidou já para que Pauni e Irunepé, dia 12, esteja em Brasília junto com o presidente local da FUNAI, que é o Evangelista, para que a gente brigue por um projeto nosso aqui, que diga-se de passagem, que eu não gosto, as pessoas, quando às vezes as pessoas passam pelos cantos, acham que não fizeram nada. Um projeto esse que foi feito pelo Kennedy Apurinã e pelo Francisco, quando estiveram na coordenação, chamado Casas Paliativas, que eram construídas nas áreas indígenas. Esse projeto o Ministério Público Federal abraçou, e estamos indo para Brasília para que essas casas paliativas sejam custeadas pelo FNDE nas aldeias. Então, assim, eu acho que todas as viagens, quando você faz por alguma questão para regularizar alguma situação do município, eu não vejo por que
alguém contestar essa questão de diárias. Não vejo por quê. Até porque todo mundo sabe que quando se sai do município que nem Paulinho vai para Manaus, a gente tem gasto. Tá certo. No embalo ainda aqui, né, secretário, quantas viagens o senhor fez em 2017 para a zona rural? O que foi feito ano passado na gestão para atacar a precariedade na educação da zona rural e nas áreas indígenas? Isso em 2017. Na zona rural em 2017, por exemplo, 2016, Paulinho não teve merenda na zona rural. Nós destinamos merenda escolar para toda a zona rural, inclusive nas áreas indígenas nós ajudamos a construir mais de 4, 5, 6 casas paliativas, que são essas escolas. Topamos uma situação na zona rural que até hoje é complicada, mas agora, hoje, nós já temos licitado e iniciando já 6 escolas se construindo na zona rural. Inclusive hoje, quarta-feira começou a do São Pedro. Então, assim, é um curto espaço de tempo? Mas a gente está fazendo alguma coisa, né? Hoje, por exemplo, as pessoas, é o que eu estou te falando, ninguém fala do que está acontecendo de bom. E você é testemunha disso. Hoje, nós destinamos 4.000 kits escolares para todos os alunos da rede municipal, tanto da cidade como do interior. Todo aluno recebe a sua mochila com o seu kitzinho dentro, com tudo. Hoje, nenhum professor não tem reclamação nenhuma nas escolas de material escolar, de merenda, nada. Hoje nós não perdemos um dia letivo sequer por questão de merenda escolar. Isso é muito bom, né? Então, assim, eu acho que temos que... Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Secretário, o município de Paulinho recebeu 11 milhões de reais em 2017 do Fundeb. O Conselho do Fundeb notificou a Prefeitura por falta de prestação de conta, porque a Prefeitura e a Secretaria de Educação não apresentam documentação contábil e financeira que comprove como foi gasto todo esse dinheiro. Já foi feito algo aí sobre essa prestação de conta? Pode? Deixa eu te explicar duas coisas. Primeiro, quando tu fala em 11 milhões, isso eu acho muito legal, porque hoje nós temos uma transparência. Né? As contas do Fundeb, todos os nossos gastos públicos, ela está nas nossas contas do Banco do Brasil e no FNDE, que qualquer cidadão puxa. Inclusive, eu acho engraçado porque tem pessoas que ficam olhando essas contas do Fundeb e confundem as coisas. Quando vê qualquer centavo na conta, acha que é para pagamento de professor. Eu tenho dinheiro para a escola, eu tenho dinheiro para merenda e para outras coisas que caem na mesma conta do Fundeb. Então vamos lá. Você falou aí em 11 milhões que foi recebido. Tá. Prestação de conta. Isso. Desses 11 milhões, 9 milhões e 600 foi pago com pagamento de professores, com folha de pagamento. Inclusive, você é testemunha disso e o próprio sindicato sabe disso. Paulinho recebeu 1 milhão e 200 mil reais de abono do Fundeb, que seria para ser rateado. O sindicato brigou a associação e eu não dei abono. Por quê? Porque todo esse dinheiro foi revertido para a complementação de folha. Imagine você que no mês de julho a folha de pagamento do Fundeb deu 1 milhão. O repasse foi de 800, 700 mil, eu tive que complementar. Outra coisa, o Fundeb, por exemplo, o que é que acontecia em 2016? A folha dava 700 mil. Aí nós temos os encargos, né? Nós temos o patronal, temos o INSS, tudo. Isso aqui dá 210 mil. Só se pagava o mínimo. Hoje a folha ela é paga integralmente. Então, desses 11 milhões, e outra coisa, prestação de conta, eu acabei de vir no Tribunal de Contas. Nós temos até o dia 30 para passar essa prestação de conta. E a prestação de conta ela já está pronta para levar para o Conselho. Agora, o que eu não posso, o que eu fico muito chateado, é porque o Conselho é um colegiado. É um colegiado e, claro, eu fui conselheiro do Fundeb e conheço muito bem de conselho. O conselho ele tem que ser neutro, ele não pode ser político. E nenhum cidadão tem credencial nem procuração para estar falando em nome do conselho. Se o secretário estiver errado, eu vou ser notificado pelo conselho e vou responder. Eu sei das minhas obrigações junto ao conselho. Tá certo. Então tá respondido aí essa questão, é a 7ª. Vamos para a 8ª, né? Secretário, o governo pagou 80 servidores em 2017 com recurso do Fundeb sem trabalhar. Muitos desses são servidores inativos há muito tempo. Segundo a notificação do Conselho do Fundeb, esse prejuízo foi calculado em 1 milhão e 400 mil reais ano passado. Esse pagamento milionário de servidores inativos não é indevido. Não é indevido? Esse dinheiro não poderia ser utilizado para construir reforma e melhoria de condições das escolas? Claro.
Recebi a notificação do conselho, nem você tem uma cópia aí na sua mão, né? Qual foi a minha primeira determinação? Eu passei para a Secretaria de Administração e para a Prefeitura para que se cumprisse. Até porque que não é só a questão de pessoas que estão recebendo do Fundeb, não. Nós temos professores hoje, como o próprio Conselho detectou, e se diga de passagem, que eu sou uma pessoa que quando é para elogiar, a gente elogia. O Conselho fez um excelente trabalho de fazer todo esse levantamento, colocar nas minhas mãos essa situação, porque nós temos muitos professores recebendo indevidamente. Professores que sim, aí sim tem acúmulo de cargo. Como eu acabei de falar, explicar para você o que é que diz a Constituição. Nós temos professores aqui que ele tem 2 cargos no município e tem 1 no Estado. Não existe isso. Por quê? O Estado do Amazonas abriu-se uma situação na lei que o Estado do Amazonas tem concurso para 40 horas. 40 horas. Aí você tem uma matrícula de 40 e mais uma de 20. Você tem 60, aí é legal. Mas quando eu tenho uma matrícula de 20 no município ou no Estado e mais 2 de 20, eu estou recebendo ilegal do Fundeb. E isso aí, e diga-se de passagem, eu era do conselho na época, nós já notificamos o Ministério Público Federal e alguns desses professores vão responder. As pessoas nem se tocam, porque eles vão devolver esse dinheiro para o município. Isso que eu ia perguntar, se sim, por quê? Qual é a atribuição do conselho? O conselho notifica, certo? A prefeitura, qual é a determinação nossa? É que afaste esses funcionários, tire, porque vamos deixar claro uma coisa. Existe uma situação no município de Paulinha que as pessoas tentam burlar a lei. Tá. Uma coisa é eu ter acúmulo, eu não posso tirar licença de acúmulo, eu tenho que pedir exoneração. Eu estou com cargo indevido, eu tenho que me exonerar do meu cargo. Eu vou te dar um exemplo bem claro, e o Nelson que é conselheiro, ele sabe disso. Eu e ele passamos por isso no Estado. Eu passei num concurso público e eu tinha 3 cadeiras no Estado concursado. Eu tive de abrir mão de uma cadeira que eu tinha 25 anos. Porque eu tive que me exonerar. Contra o tempo de serviço, sim, meu tempo de serviço foi acumulado em outra cadeira. Mas eu tive que me exonerar. Não é questão de tu tirar LIP, não, é exoneração. Isso aí o conselho tem toda a razão. Isso aí é ilegal e é imoral. Certo. Então essas providências estão sendo tomadas, já foi para a Secretaria de Administração. Sim, inclusive já está na mão do jurídico essa situação toda, para que tome providência. Certo. Vamos para a 9ª questão aqui, né? Secretário, a Prefeitura e a CEMED contratou temporariamente 170 servidores que foram pagos com recurso do Fundeb. Essas contratações foram feitas sem planejamento, sem recurso ou processo seletivo, sem estudo de impacto financeiro, causaram um impacto mensal na folha de R$ 317.701,65 centavos, somando mais R$ 4 milhões por ano. Secretário, por que foram feitas tantas contratações temporárias milionárias ilegalmente? Foi o senhor ou foi a prefeita que indicou essas pessoas para trabalhar? Porque vocês não fizeram o concurso público ou processo seletivo. O governo de Paulinha está querendo fazer cabide de emprego, curral eleitoral com grana milionária do Fundeb? Primeiro que eu acho muito bonito essas perguntas, né? E assim, quando diz que essas perguntas foram formuladas por professores, mas deixa eu te falar uma coisa. Quanto a essa questão de não tem nenhuma contratação milionária no Fundeb, isso não existe. Tá, o que é que acontece? Por exemplo, eu vou te explicar uma coisa. Quando eu assumi a Secretaria de Educação, nós não temos nenhum cargo de merendeira no quadro. No quadro nosso, nós não temos um cargo de merendeira. Nós não temos, por exemplo, quando tu coloca ali a questão daquelas pessoas inativas e que estavam sem trabalhar, certo? O que é que acontece? A mesma coisa é a questão, por exemplo, dos professores da zona rural. Todos esses professores eram contrato. E aí eu te pergunto, o próprio Tribunal de Contas, ele abre essa brecha para o contrato temporário, porque a educação não pode ficar parada. Esse ano nós fizemos diferente, nós já fizemos processo seletivo. Isso que eu ia perguntar, né? Tá? Seria melhor. Isso, fizemos um processo seletivo. Por que eu não fiz o processo seletivo, por exemplo, nas áreas indígenas? Porque é uma questão específica, lá eu tenho o Piraiauara, onde eu posso pegar esses professores para trabalhar. Mas assim, não existe essa questão de contratações milionárias. Existe sim, nós estamos fazendo todo um levantamento em cima, que se diga de passagem, em cima desse levantamento do conselho, né, para a questão de enxugar isso aí, tirar. O que é que nós estamos fazendo? Nós mandamos mais de 60 funcionários já para o INSS. Porque no Paulinho nós tínhamos uma mania do seguinte: fulano está encostado.
Encostado em quê? Qual é a lei que te ampara? Tu não pode estar pagando, tá? Olha só, se o professor, ele, por algum motivo, ele adoece, ele deixou de receber. Poxa, se o município hoje paga 200 e poucos mil para o INSS, quem tem que amparar esse professor? É o INSS, não é o município. Então o que é que acontece? Nós estávamos pagando dinheiro para o INSS sem usufruir. Por quê? Porque os professores saíram, muitas vezes de licença, muitas vezes de doença, outros com problema, próprios funcionários com problema médico, e esses funcionários acabaram recebendo em casa da prefeitura. Tá certo. E voltando aqui, né, o senhor não explicou bem como que foi. Sim. E como que foi feita a questão dessas 170 contratações de servidores, sim, sem o processo seletivo? Essa questão foi para suprir a questão da necessidade das escolas rurais. Foi feito por indicação sua da prefeita? Não, essa é a questão, isso aí, diga-se de passagem. Quem é, e aí eu volto a te fazer, que eu acho muito engraçado essas perguntas. Quem é o prefeito que passou por esse município e que vai passar ainda, que não fez contrato? Me diz aí. Isso não existe. Então tá respondida a questão, né? Aí é onde eu te digo uma coisa, às vezes a gente bate de frente, eu com o Nelson, a gente tem alguma divergência, eu digo para ele que é muito difícil essa questão política, porque como é que tu vai, se tu vai bater na questão de contratos, que a gente sabe que é ilegal, quando ele é contratos fictícios, que ele falou em contratos milionários. Mas, por exemplo... Não tem contrato milionário, então você estava afirmando... Não tem nenhum contrato milionário. Mas 170 pessoas deu 317 mil. Sim, isso é contrato milionário? Ele não especificou aqui, mas 170 vai dar o que por pessoa? Eu acho que está meio furada essa conta. É? Certo. Porque 170 pessoas dá 317 mil, todas essas pessoas estão ganhando acima de 3 mil reais. 17 mil? E a maioria dos nossos funcionários ganha um salário mínimo. Deixa eu fazer já essa conta aqui. Acho que ou será que eu estou enganado aqui, mas foi isso. Dividido por 170 pessoas. Tem alguma coisa errada. Dá 1.868. Então tá errado. Vamos supor que entre 1.800. Até porque, João, o nosso quadro não é tão grande assim. Né? Nós temos muitas pessoas efetivas, você sabe disso. Mas eu vou te explicar outra coisa pra ti, que a gente acabou ficando com essa batata na mão. O que é que acontece? E você sabe disso, que você já foi funcionário público. Quem é o único recurso que praticamente não atrasa? É o Fundeb. Então o que é que acontece? Todos os prefeitos, o que é que eles faziam? Bota pra onde? Pra folha dos 40. E isso acaba fazendo isso que é errado, acaba inchando a nossa folha. Aí falta para a manutenção de escola. Mas aí eu te pergunto, aí não é só isso aí não. Eu acho legal porque as pessoas só botam em cima dos pequenos. Será que é só o funcionário que ganha 800 reais que está prejudicando isso? Ou quem está ganhando um salário acima do normal? Entendi. Eu acho que a corda está acabando arrebentando do lado mais fraco. Né? Vamos aqui para a próxima pergunta. Secretário, a Prefeitura recebeu do governo federal R$ 121.948,40 só em fevereiro de 2018 para complementação e reajuste e apenas 6,81% do piso dos professores. Esse dinheiro é exclusivo para essa finalidade. O que o governo municipal vai fazer com esse dinheiro de atualização do piso dos educadores? Voltou a questão do piso. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. E diga-se de passagem, é isso que eu fico chateado, é quando as pessoas são levianas. Eu nunca, jamais, a prefeita quando assumiu, nós fomos no sindicato, nós reunimos com os professores, e você sabia, de entrada, a gente regularizou o piso dos professores, mesmo a gente sabendo que o impacto seria grande. Tá. Em nenhum momento eu fugi de nenhum debate, nenhuma reunião com os professores. Tive com eles agora sobre a questão do piso. Mandei fazer um levantamento. Olha, eu sou secretário de Educação. Estou secretário de Educação. Mas eu tenho um setor financeiro. Então, o que é que acontece? Eles fizeram uma reunião com o secretário de Finanças. Eu deixei que reunisse com o secretário de Finanças para decidir essa questão do abono. Claro que o abono, eu não sou leigo. Se eu estou na área de educação é porque eu conheço o abono, ele é lei. E não é 121 mil, foi 70 e poucos mil a complementação do piso, que dá um impacto aí para nós de 38, 40 mil. Por quê? Isso eu estava acabando de explicar para alguns vereadores que me procuraram na boca do arco sobre essa questão de piso salarial. O governo federal, quando ele dá um aumento, ele já dá a complementação através do Fundeb. Correto? Então, se ele dá a complementação, qual é a nossa obrigação? É a questão do pagamento. Só que
E aí, diga-se de passagem, Paulinho está pagando muito acima do piso. Vamos lá, os caras só estão falando de piso. Piso é 6%. É o mínimo. Agora vamos lá. Um município que nem Paulinho arrecada o quê? Nada. IPTU, e algumas pessoas pagam, outras não, porque não tem condição, né? Tá. Paulinho tem uma lei aonde nós somos obrigados a pagar 60% de regência de classe. Olha só, 60%. Mais 60% de nível superior. Só aí foi quanto? 120%. Tá bom. Tá. O estado do Amazonas é uma potência em arrecadação. Sabe quanto é que ele me paga por regência de classe? 15%. É o que a lei diz que é o mínimo. Eu posso pagar de 15% até 60%. O estado do Amazonas paga 20% de nível superior. E diga-se de passagem, níveis superiores que o sindicato está cobrando a associação de forma errada. Porque nível superior tu ganha conforme a tua licenciatura na tua área. Eu, por exemplo, eu sou pós-graduado em gestão educacional, né, pedagógica, e sou pós-graduado em docência de nível superior. Eu não posso ganhar docência de nível superior trabalhando lá no primário, isso não existe. Eu tenho que ganhar na minha área. Então tem muita coisa que quando for fazer esse conceito, a gente está procurando fazer isso. E diga-se de passagem, o que é de direito, tem que ser de direito. Se tiver direito de baixar as gratificações, nós vamos baixar. A gente vai baixar. Doa quem doer. Porque não existe pagamento sem receita. Olha o que é que está dando a lei dos estudantes. Você testemunha disso. Várias manifestações. Por quê? Porque quando se fez a lei na Câmara, a lei se pensava em quantos alunos? 20, 30 no máximo. Hoje nós temos quantos alunos? Mais de 120, 130. E aí? Então, todas essas situações a gente tem que ver a situação do município. Não é eu como secretário, claro. E olha, diga-se de passagem, agora eu tive na reunião da Undime, quando uma pessoa me perguntou assim, o senhor está botando o salário do Paulinho desse jeito porque o senhor deve ter cadeira do município. Não, eu sou professor do Estado, eu não tenho nenhuma cadeira municipal, mas eu acho justo que o professor ganhe pelo que ele tem direito. Então a questão desse 6,81 vai ser pago ou não? Sim, acredito que sim. Vai ser pago, né? Estão fazendo todo um levantamento ainda, foi contratada uma pessoa para ver essa situação, para ver essa questão. E eles sabem disso porque foi sentado com o sindicato, foi sentado com a associação para fazer um debate para fazer essa situação. Foi isso que o senhor reuniu, né? Inclusive ontem o jurídico até me afirmou, tive com o Júnior ontem, o Júnior me afirmou sobre essa questão. Mas infelizmente é assim, já estão aí programando greve, tranquilo, eu acho que... Pois e a questão da greve, o que o senhor acha que a questão da greve? Se faz necessário, não só pela falta de... O que é que diz a lei da greve? Ela diz que você tem que fazer greve quando alguma coisa está sendo descumprida. Mas não alegaram só, nesse papel aqui, eles não alegam só... Sim, tá. Não é só o salário não, sim, né? Sim, eles estão alegando, eu vi outras situações, tá. São falta de muitas coisas, né? Falta de sala de aula, superlotação. Olha, eu vou dizer uma coisa. Reforma. Uma coisa é legalidade, outra coisa é pretexto. Vamos lá. Uma coisa é legalidade, outra coisa é pretexto. Se nós estamos iniciando as pequenas reformas nas escolas, a própria vigilância sanitária já esteve com a gente reuniu e mostramos para eles o nosso cronograma passo a passo que a gente está fazendo. Até porque eu não posso parar a aula. Certo? Então, assim, os pais fazer manifestação, reclamar, direito deles. Agora o professor... Entendo. Tá? Então é isso que eu te falo. E eu sou muito... Às vezes as pessoas me acham que eu sou duro. Não. Olha só, nós temos um professor no Paulinho que merece um salário de 5 mil reais. Mas nós temos um professor que não merece ganhar 1 centavo. Entendo. Aí eu te pergunto outra coisa, Gilvan. Como é que tu explica o município que em 2016... investiu 3 mil reais por aluno e é o último índice do Brasil em educação? Alguma coisa está errada. Se o professor tem o melhor salário e os nossos alunos não aprendem, está errado. Algo está errado. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte aqui. Gilvan, pergunta aí pro professor Jaime, secretário, porque os professores da zona rural estão vindo para a cidade se eles foram formados para ficar no interior, na zona rural? Tá. Aí entra duas coisas. Antes era investido
As pessoas reclamavam porque a gente deixava esses professores na cidade. Olha só, tu acabou de me falar aí que o sindicato tá batendo em cima de quê? Dos contratos. Não é isso? Tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho professores hoje na zona rural que tem 4 cadeiras. Ou seja, isso me dá um mutante de quanto? Entre 2 pessoas, 10 mil reais. O quê? 10 mil. Aí tá. Se eu posso usar esse professor aqui na zona urbana, certo? Numa sala de aula normal, eu vou pagar um professor quase 5 mil reais por 2 cadeiras para ele dar aula para 10 alunos. Eu não posso fazer isso, pessoal. Entendi. Então, eu estaria sendo irresponsável, né? Então, assim, se a gente tem que começar, se eu tenho professores com 2 cadeiras, eu vou remanejei todos eles para cá. Todos os professores com 2 cadeiras? Com 2 cadeiras, aqueles que a gente sabe que está apto, que tem condição, a gente está remanejando. Por quê? Fica muito mais barato para a secretaria fazer um processo seletivo e pagar um professor de contrato seletivo lá na zona rural do que usar 2 cadeiras, um cara com 5 alunos, 6 alunos. Falando nesse processo seletivo que foi feito agora, essas pessoas passaram para a zona rural. Eles vão para a zona rural, sim, sim, isso aí já está. Essa questão das localidades, ela é feita através de sorteio? Ou essa situação é uma questão da coordenação de cada polo. Nós temos coordenação no Puru de Baixo, Puru de Cima e Rio Palmito. Mas é através de sorteio? Não, pela questão pode ser pela classificação. Eles ainda estão decidindo como é que vão fazer. Assim, porque, deixa eu te falar, ouvi ontem até algumas pessoas passavam mensagem para mim reclamando. Pessoal, se eu não posso ir para o interior, não faz, porque tu tá atrapalhando alguém. Olha a mentalidade das pessoas, é isso que eu bato nisso aí. Outro dia me procurou uma pessoa e me disse assim: professor, o senhor está sendo muito duro com os professores, por exemplo, de acúmulo de cargo. E isso quem me falou não foi ninguém não, foi uma pessoa que entende da área jurídica. Tá, o senhor está sendo duro porque o que é que vai acontecer? Esses professores que tiverem que optar, eles vão optar por onde? Pelo município, né? Porque eles ganham 2.380 no município, no estado eles ganham 1.600 reais. Tá, mas aí eu te pergunto, tá bom, eles vão optar pelo município, eles vão sair do estado. Aí quantas pessoas hoje nós temos formado no Paulinho atrás do emprego aí? Eu vou enumerar um monte aqui, bons. Temos Zé Lucas, né? Tem um monte de professor formado aí, Luciana, um monte de gente boa que está aí, que poderia estar no estado trabalhando. Então é uma questão, é o que eu falava no grupo, é uma questão de bom senso. Poxa, se eu já tenho 2 cadeiras, para que eu vou querer acumular uma 3ª cadeira se eu não tenho? Eu sei que a minha produtividade vai cair. Entendo. Bom, a gente já terminou aqui a entrevista, as perguntas. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele aqui, que eu sempre andando aí nas escolas, né, vejo muitos pais reclamando. Tá tendo alguma coisa, tão agilizando a questão de tapamento de goteira, ajeitar pátio das escolas, a escolinha ali. Sim, eu acabei de falar para ti que a gente já está vendo essas situações das pequenas reformas, né? As pequenas, as grandes? Não, porque a gente está fazendo gradativamente, por exemplo, ataca numa escola, final de semana, na outra, porque a gente precisa de uma parceria com a Secretaria de Obras para fazer isso, né? Então, assim, questão de piso, tu já entrou no Dono, tu vai ver alguns pisos que estão novos, alguns que estavam meio feios. Questão de tu tá me falando agora da questão das goteiras, eu vou até segunda-feira reunir com os diretores e ver essa situação, pra gente tentar já, porque isso é uma coisa que pode se amenizar rápido, né? É porque a gente vê muito isso, né? O aluno tá chovendo, o aluno tem que se ir para um lado e para o outro. São coisas que eu acho, pequenas coisas que já dá pra mim. É complicado, vocês imaginam, olha só, tu imagina uma coisa, o orçamento que eu tenho hoje, com a situação que eu tô de pessoal, tu imagina o que é que me sobra pra questão de reforma, aí eu tenho material escolar, eu tenho uma coisa, eu tenho outra, eu tenho combustível, eu tenho gasolina, eu tenho gás, tudo isso sai de onde? Porque o Jesus Ferreira ali, eu estava até vendo aqui, o Jesus Ferreira tem como nem precisa de terreno, tem como fazer umas... É o que eu acabei de falar para ti, a gente já está, inclusive nós estamos fazendo ali à frente e há uma negociação já da prefeita com o dono daquele terreno do lado, né, para a gente ampliar e fazer mais uma ala, né, que é uma escola hoje que no município é uma escola que está padronizada, né, uma escola que já tem uma cara, tem um padrão, então o que a gente precisa, né, tocar isso aí. Mas essa questão de construção de escola, João, ela não tem como correr mais. Não tem mais. Tá certo. E é isso que a gente está brigando, e inclusive eu tive agora, quando eu tive em Manaus recentemente, o deputado federal, professor Gideão, que está nos dando uma grande ajuda, inclusive
colocou para cá à disposição 1.200.000 para a construção de um novo ginásio, né? E a gente está vendo através do PAR a construção dessa escola, porque hoje, vamos lá, as pessoas falam muito de algumas situações, por que não se fez nada? Pessoal, tu sabe, e quem tem um pouco de conhecimento sabe que hoje nós temos o PAR, Plano de Ação Articulada do Governo, que é onde a questão de construção. Pauni, eu não quero aqui estar botando culpa em governo passado, porque não faz parte da minha índole fazer essas coisas, mas, por exemplo, nós recebemos uma situação muito complicada, que foi a situação dessa creche inacabada. E nós estamos inadimplentes, então nós estamos lutando desde janeiro agora que a gente conseguiu reverter a situação. Essa inadimplência foi revertida já? Já, agora sim, a gente já Porque eu mandei eu não interrompendo o que tu vai falando, eu mandei uma mensagem para a deputada que eu votei, a Conceição Sampaio. Mandei para ela: Conceição, veja a situação do nosso município, a senhora, eu acho que a senhora vê, eu compartilho tudo, a senhora vê. Ela falou: mande o projeto, mande a prefeita mandar um projeto pra gente, que eu faço uma... Tá tudo em dia, seu município? Não, mas tu sabe o que aconteceu? Deixa eu te falar pra ti. Pauni perdeu todos os prazos da creche. E aí não tinha mais como recorrer. Tanto é que, pra te falar a verdade, a creche tem dinheiro em caixa. Porque gastaram a primeira parcela, fizeram só aquela situação lá, não foi feita a medição, certo? O dinheiro tá em caixa. Mas aí, quando a prefeitura tinha que recorrer junto ao FNDE, não recorreu, perderam todos os prazos. Agora sim, o governo federal colocou uma nova situação onde as obras inacabadas vão ser... O que é que está acontecendo? A empresa, inclusive já foi notificada, aquela empresa que estava aqui no município, para ela abrir mão da obra. Aí eu posso contratar uma nova empresa. Porque me estranha muito, muitos municípios, obra não sei de que, obra do governo federal... Não. Mas aí, deputado manda isso aqui para... Você sabe disso, que nós temos uma situação chamada CALC. Se você tiver inadimplente, você não tem obra. Pois é, então... Né? Então, assim, a gente está nessa situação, para tu ter uma ideia, Giovanni, e eu já expliquei isso várias vezes. Por exemplo, imagina, eu recebi o município de Pauni inadimplente na merenda escolar. Eu te pergunto uma coisa, e é isso que eu fico chateado com as pessoas, é porque só olho o lado negativo das coisas, quando as coisas estão dando errado. Tu sabe quando eu recebi recurso de merenda? 28 de dezembro. Foi desbloqueada a minha merenda escolar, meu transporte escolar. Eu te pergunto, 2017 faltou merenda na escola do município? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento. E olha a qualidade da nossa merenda que foi colocada em 2017, está sendo colocada agora. Certo. Então... A gente espera, né, que agora, então, nesse caso agora, já saiu da inadimplência, esse deputado já pode fazer emenda. Dia 12, na minha ida a Brasília, dia 12, é justamente para isso. A gente vai trabalhar em cima do PAR e a gente está colocando no PAR a construção de mais 2 escolas. Porque tu sabe que essas situações das escolas, ela não é mais emenda. Não é emenda mais de deputado, ela é através do PAR, do Programa de Ação Articulada. Né? Tá bom, então. Bom, então acabamos de ouvir aí o secretário, né, que deu as explicações aí. A gente espera, a gente torce, né? A gente tá aqui, às vezes a gente critica, mas é uma crítica construtiva, a gente vai sempre fazer isso, tá, Jaime? Mas a gente também torce para que tudo dê certo, né? A gente vê o nosso município aí, só coisas erradas, coisas ruins, postagem. A gente espera logo postar coisas boas, é o que a gente quer, né? Que a gente espera que possa, né? É um ano político, acho que ano político tem tudo para ter uma alavancada aqui em Pauni, a gente espera isso. Então, muito obrigado aí pela sua presença aí, a gente está sempre à disposição, não só de você, das pessoas que queiram dar alguma explicação aqui sobre a gestão aí, a gente está aqui. Quiser falar alguma... Só quando tu fala aí na questão das críticas construtivas, né? E assim, a gente às vezes fica muito chateado, porque eu sou uma pessoa que em todos os momentos, acho que tu vê no grupo, a gente participa, né? Eu sempre coloco à disposição, sempre respondo as pessoas com o maior carinho, sempre atendo as pessoas com o maior carinho quando me procuram. Mas assim, eu fico chateado muitas vezes que quando tu fala assim, que nós temos que se unir, eu vejo muitas pessoas hoje falar isso no Paulinho, nós temos que se unir para... Tá, a gente tem que se unir, porque nós sabemos que você não está prejudicando o secretário de Educação, você não está prejudicando a prefeita, você está prejudicando quem? Uma população toda, todo o município, né? Então assim, ocorreram algumas situações, por exemplo, que me chateou muito, eu fiquei muito chateado e não vou, assim, sabe, porque eu acho que você só pode dar o que você recebe, né? E assim, você só dá o que você tem, mas assim, fiquei muito triste quando você vê algumas situações, por exemplo, pessoas
que não se atentam para a tua vida, para a minha vida, quanto secretário de Educação, e se você me criticar dentro do âmbito da secretaria e eu estiver errado, eu vou dar meu braço a torcer e vou tentar corrigir. Porque esse é um direito de qualquer cidadão criticar. Agora, criticar a minha vida pessoal, sabe, atacar a minha família, eu acho isso muito, sabe? E assim, o que eu fico mais triste de pessoas que poderiam ajudar o município, pessoas que estão aí há 20 anos na vida política e não fizeram nada para esse município. Então, assim, eu acho que não é a hora da gente estar com essa divergência, essas papagaiadas políticas e se unir em torno desse município, porque o que vier para cá vai beneficiar quem? Nós que moramos aqui, né? A gente sabe que o mandato passa, os cargos passam, mas as pessoas continuam no município. Então, que isso sirva de lição, que as pessoas prestem atenção que por trás do Jaime, por trás do secretário de Educação, eu tenho uma família, né? Então, eu tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que muitas vezes ficam magoadas com essas coisas. Eu não, porque eu não ligo, eu acho que gosto, cada um tem o seu, né? Eu tenho meus gostos, as pessoas têm o teu respeito, né? E você deve respeitar, mas que atente para isso. Eu acho que o município está precisando de ajuda. Tá? A prefeita, em nenhum momento, ela cruzou os braços e disse: eu não quero ajuda de fulano ou de ciclano. Não. Ela está correndo atrás, muitas vezes ela sabe que tem algumas barreiras, né? A gente sabe disso, mas você sabe disso, que hoje é uma questão iminente no município, que todo mundo está brigando essa questão do asfalto, né? Que as pessoas estão se matando aí para saber quem trouxe. Meu irmão, não importa quem traga, o importante é que ele venha, né? E que a gente saia dessa situação. Então, assim, que sirva de lição isso, que as pessoas aprendam, que cargos passam e as pessoas ficam, né? Então, assim, eu sempre me coloco à disposição e eu acho, às vezes, eu fico chateado quando eu vejo algumas colocações, por exemplo, nas questões. Eu acho que nós, e até eu falava isso outro dia para o pastor Adelino no grupo, que nós que somos pessoas públicas, né? Nós temos o dever, a obrigação de responder às pessoas, de tratar as pessoas bem, porque é elas que nos pagam. Se nós estamos num cargo desse hoje, agradeço quem? As pessoas que votaram na gente. Então, eu quero agradecer, tá, o convite e dizer que eu estou sempre à disposição, tá? Tranquilo. Então, muito obrigado, Jaime, tá? Mais uma vez aí o secretário de Educação que estava aqui, estava viajando, e eu fiz o convite, ele veio aqui, né? Fez aqui, respondeu as perguntas, né? Tirou algumas dúvidas aqui da gente, tirou algumas dúvidas de alguns, mas nada melhor que eu passei com alguns professores, né? Tive conversando com alguns professores, formulei algumas perguntas aqui e o Jaime vai responder aqui na medida do possível, do que ele puder responder. O que ele não quiser responder, a gente não vai obrigar, né? A gente está aqui para fazer algumas perguntas aqui, que a gente vê a situação